Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder te encontrar mais uma vez no podcast. Que bom que você está aqui conosco. Já vou pedir que você possa interagir com esse vídeo, compartilhar, colocar comentários, curtir, dar seu joinha. Por que que o padre pede isso? É importante porque quando você faz esse movimento, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que é importante. Então, quando você interage, o YouTube vai entender esse vídeo é legal, é interessante, e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, nos ajude a fazer com que esse vídeo possa alcançar inúmeras pessoas. E hoje, com muita alegria, quero acolher a Gláucia Fernandes. Ela é formada em enfermagem pela Faculdade Uninove. Ela é casada, ela é mãe de um menino de 13 anos Isso. e nasceu aqui em Mariporã, filha dessa terra. Gláucia, que alegria ter sua presença aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é de coração. Muito bem. E nós estamos no mês de outubro. E esse podcast é um podcast um tanto quanto interessante, porque nós iremos falar sobre a prevenção ao câncer de mama. E nós estamos no mês de outubro, mês então dedicado a essa campanha. Todos os meses tem uma campanha. Então, setembro, por exemplo, setembro amarelo, nós trabalhamos a questão da prevenção ao suicídio. Isso. Outubro, outubro rosa, o novembro, novembro azul, né, câncer de próstata. Uhum. Mas, Gláucia, por que a importância e por que fazer então um mês dedicado ao câncer de mama? O câncer de mama ele é um grande problema de saúde pública, né? É o segundo câncer hoje que mais mata as mulheres. Ele fica atrás somente do câncer de pele. Para esse ano, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele estima que nós teremos 73 mil mulheres, né, com câncer de mama. Né? Isso significa 66 casos para cada 100 mil mulheres. Então, é um número bem elevado. Então, outubro, porque é uma maneira de chamar a atenção da mulher quanto à prevenção, né? E também, né, no dia 19 de outubro, é o dia da luta contra o câncer de mama. Então, a gente tem um dia, né, para chamar atenção e o mês inteiro. Então, é o mês onde a gente tem várias atividades educativas nas unidades de saúde, onde nós temos ONGs trabalhando a questão do câncer de mama, sociedades falando sobre a questão do câncer de mama, monumentos sendo iluminados com a cor rosa. Tudo isso com o objetivo de reduzir esses índices, né, esses indicadores, reduzir essas mortes de mulheres pelo câncer de mama, que é uma doença totalmente prevenível. E você falou do câncer de mama. O que então é o câncer de mama? Então, o câncer de mama, ele é um crescimento desordenado, né, uma multiplicação desordenada das próprias células da mama, que dá origem ao que a gente chama de tumor. Existem diferentes tipos de câncer de mama. Uns eles são mais lentos, outros eles são mais agressivos, e depende da característica de cada lesão. Né? O câncer de mama ele não acomete só a mulher, aí Hum. que a gente também chama a atenção dos homens. É muito menos prevalente, né? Mas pode acontecer, né? Representa 1% da população que é acometida, mas quando o homem tem, é muito mais grave. Né? Então, aí a importância também da prevenção, não só para a mulher, como para o homem também. Então, câncer de mama, na cabeça de muitas pessoas, é somente algo que pode acontecer na vida de uma mulher. E, na verdade, não. Na ve- Homens também podem ter Isso, câncer de mama. podem ter. Mas o número é bem menor. É bem menor, mas a doença, quando ela acomete, ela é muito mais agressiva, né? Ela vem numa forma muito mais grave, ela evolui muito mais rápido do que na mulher. E quais são hoje alguns fatores que você poderia elencar sobre a questão do câncer de mama? Como podemos identificar tanto no homem quanto na mulher? Na verdade, assim, não tem um fator de risco que pode levar uma pessoa a vir a ter o câncer de mama, né? Um fator que é bem importante é a questão da idade, né? Ele é muito mais prevalente nas mulheres acima de 50 anos, visto que um em cada 4 casos é nesse público. Então, o câncer ele é causado por
por vários fatores que a gente pode dividir em três grupos, né? O primeiro, que é o grupo comportamental. Então, está muito relacionado com o meu estilo de vida, né? Sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica. O segundo é o fator hormonal, né? O fato de ter tido uma menopausa após os 55 anos, ter tido a primeira menstruação muito precoce, Uhum. alguns anticoncepcionais, não ter tido filho, não ter amamentado. E o terceiro fator, né, que seria o fator hereditário, né, que é a história familiar, né, de câncer de ovário ou de câncer de mama. Então, não é um único fator, é o conjunto de fatores que vai aumentar ou diminuir o risco da mulher ter uma lesão. Entendi. E você falava um pouco desses fatores, enfim, mas também tem alguns sintomas que são sintomas iniciais. Sim, a mulher ela tem que ficar muito atenta ao corpo dela, né? Então, presença de caroço, de nódulos na mama, que podem ser indolor ou podem ser sensível. Ela pode ter alteração da coloração da pele, então a pele pode ficar vermelha ou vai ficar enrugada igual uma casca de laranja, né? Pode ter a retração do mamilo, né? Então é o bico do peito que começa a entrar para dentro, como se tivesse uma garra lá atrás puxando, né? Ela pode ter diferenças de tamanho. A mulher ela já tem uma diferença na mama, né? A mama direita não é igual à da esquerda, mas não é isso, né? Quando a gente fala da simetria, é de uma diferença bem importante. Então, quando você olha, é além daquilo que é do teu normal, né? Por isso que você tem que saber o que é o normal do seu corpo, Uhum. né? Então, o nódulo, o caroço, a saída de secreção pelo bico dos seios, especialmente se for sanguinolenta, a dor que não passa na região de axilas ou na região da mama. Então, esses são alguns sinais que ela tem que ficar muito atenta. Identificou? Tem que procurar um profissional de saúde, né, para fazer o exame da mama e outros exames para fazer diagnóstico. Então, o interessante é que a mulher fique atenta aos sinais, aos primeiros Isso. sinais, quando perceber uma alteração, marcar uma consulta com um especialista, seria interessante, então. Isso, que ela procure um profissional de saúde. Lá ela vai ter as mamas examinadas. Se precisar de complemento com os exames, esse profissional ele vai estar solicitando. Você acha que tem muita resistência ainda das mulheres para conhecer o seu próprio corpo, perceber esses sinais? Existe uma timidez de procurar um especialista nessa área? Porque parece que quando a mulher descobre, ou o homem, o câncer já está um pouco avançado. Será que é uma falta desse olhar para o próprio corpo? Ou às vezes não percebe? Porque você falou algumas coisas que É. percebe, como por exemplo, a questão da mama, enfim, essa diferença na simetria, enfim, esses Uhum. fatores, esses sinais que você apresentou. É, são sinais que já tipo, dá para perceber ou são bem sutis esses sinais? Ou existe uma resistência da mulher? Não, isso aqui não é nada, não é nada, e acaba não falando com o seu médico? Na verdade, assim, ela tem mesmo que conhecer o corpo dela. Só ela conhecendo que ela vai conseguir identificar essas alterações, né? Se a gente palpar a mama, a gente vai perceber que o tecido da mama é difícil, né? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Mas eu tenho que primeiro conhecer o que é normal para o meu corpo, para eu depois conseguir identificar essas alterações. E o que a gente percebe, a vida ela é muito corrida, Sim, né? Então, a mulher ela deixa de se olhar, né? E quando ela vai perceber alguma mudança, já está muito avançado. Que é por isso que a gente mantém esses indicadores tão altos, tanto de mortalidade quanto de casos novos no decorrer do ano. entendi. Né? Então, é interessante então parar um pouco na nossa rotina, na correria do dia a dia e se perceber também os primeiros sinais. Sim, Não deixar que esses sinais sejam ignorados, né? isso mesmo. Então, você que está nos acompanhando, depois você pode começar até ficar mais atento também a esses sinais e ter alguma questão que você poderia dizer da questão da prevenção ao câncer de mama? Antigamente, até quando a gente fala assim, a mulher se conhecer, antigamente o Ministério trazia para a gente que a mulher ela tinha que fazer o autoexame mensal. Então, todo mês, num período determinado, né, não sei quantos dias depois da menstruação, ela tinha que se tocar como se fosse um relógio, deitada e em pé.
com o passar do tempo, eles perceberam que isso acabava bloqueando e dificultando ainda mais o diagnóstico. Por quê? Porque a mulher achava que pelo fato dela fazer o autoexame, ela não precisava fazer a mamografia e nem procurar um profissional de saúde. Então, por conta disso, há alguns anos, o Ministério ele extinguiu essa recomendação. E o que, que o Ministério traz para a gente hoje? Que a mulher ela precisa se tocar, ela precisa se conhecer. Então, essa é a primeira medida preventiva. Então, é o toque do meu corpo, né? Eu conhecer aquilo que é normal para mim. Em que momento? No momento em que eu me senti confortável, né? Então, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, né? Então, através do toque casual, eu consigo identificar muito mais lesões do que através daquele autoexame, que tinha uma periodicidade e uma técnica definida. Tem algum lugar específico que é esse toque que a mulher Então, faz? seria em toda a mama, região axilar também, que é aqui embaixo do braço, e a mama inteira, desde o axilas, na parte de cima, ela pode estender aqui para a região do pescoço. Então, é toda essa região aqui que ela precisa palpar, né? Talvez, Palpar colo. uhum, talvez até no YouTube também tem algum vídeo que possa mostrar algo. Ainda tem os vídeos, se a gente procurar na internet, ainda se fala muito do autoexame, Uhum, mas hoje é o autotoque. autotoque. Que é aquele casual, sem uma técnica, que antes tinha que ficar rodando o dedo, então era bem detalhado. Sim. E hoje não, né? Tanto é que o Ministério traz hoje na campanha dele, a campanha desse ano, é Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. Né? Ele tenta trabalhar o protagonismo da mulher, né? A importância da mulher conhecer e tocar o corpo dela. Uhum. Então, essa é a primeira medida de prevenção. A segunda seriam que todas as mulheres após os 40 anos tivessem sua mama examinada por um profissional de saúde. Aí sim, é um exame da mama com técnica, um exame mais minucioso. E na idade acima de 50 a 69, que essa mulher sem fator de risco, né, realizasse mamografia a cada 2 anos. Interessante. Eu vi que você trouxe algumas coisas aqui também para o É, nosso bate-papo, para o nosso podcast. O que seriam essas coisas que você trouxe para a então, gente? esse daqui é um chaveiro, né? Ele chama Chaveiro da Vida. Ele foi criado por um grupo de mulheres de Curitiba. Uma delas teve câncer de mama. E durante anos, elas ficaram pensando em fazer um produto que fosse do alcance de todas as mulheres e que trouxesse as diferentes fases do câncer de mama. Uhum. Então, é isso que elas conseguiram criar, esse chaveiro que é o chaveiro da vida. Aí eu trouxe para a gente fazer. É? Vamos, vamos ver se o padre consegue. Vamos lá. Como que funciona o chaveiro da vida? Ó, a gente Nós trabalha, vamos montando e você vai vamos, explicando. É a isso? metodologia é a gente construir em conjunto, Uhum. né? Porque cada parte do chaveiro ela tem um significado. Então a gente trabalha com um fio, 3 bolinhas de tamanho diferente, a argola e um coração. Cada parte do chaveiro tem um significado. Então o primeiro que a gente vai pegar é a nossa argola. Pode pegar, padre. A argola, o que, que ela representa? O motivo da gente estar aqui hoje. Né? Por que, que o senhor resolveu fazer um podcast sobre câncer de mama, né? Sobre outubro rosa? Porque vê que o quê? Que por mais que a prevenção, né, seja de fácil acesso, né, não tenha custo, né, não é isso que ela reflete nos nossos indicadores. Né? Então, quer dizer, mesmo a gente tendo prevenção, exames para fazer diagnóstico precoce, as mulheres ainda estão morrendo. Uhum. Então, a argola ela representa isso, né? O motivo de estar aqui hoje, o motivo da gente estar lutando contra o câncer de mama. É, enquanto ela fala, o padre até se emociona, né? Mas por que que o padre se emociona? Porque o padre sente, né, a dor dos seus paroquianos. Então, o padre acompanha mulheres com câncer de mama. Na hora que ela recebe um diagnóstico, ela procura o padre, né, para uma orientação. Padre, estou com câncer de mama, reza por mim. Então, quando você fala, eu vou me emocionando, né? Ah. Por esse motivo, porque as pessoas acham que o padre é alguém que tem que se preocupar só com a oração. Claro, a gente é padre para isso,
né, para rezar, para ministrar os sacramentos, mas o padre também sente as dores dos seus paroquianos, né? Então, por isso que o padre se emociona, né? Mas vamos lá, porque A é gente um pegou a tema argola. bem interessante. Aí na sequência a gente pega o nosso fio. O que que o fio representa? Toda a trajetória dessa mulher. Então, o diagnóstico da mulher, o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia e o equilíbrio que ela precisa ter para conseguir manter essa trajetória. E aí a gente une as nossas pontas. Quando a gente une, o que que essas duas pontas trazem para a gente? 50% do sucesso dessa trajetória depende da equipe de médico. 50% vai depender do envolvimento dela nesse processo. Então não adianta ela estar no melhor médico, no melhor lugar, se ela não estiver envolvida no tratamento dela, ela não vai ter cura. E aí a gente pega o nosso médico, o nosso paciente e liga na nossa causa. Então passa aqui dentro e passa aqui os dois. Então a gente amarrou o médico e o paciente na causa. Então a pessoa não está sozinha. Não, não tá, você viu? Aí a gente vai pro primeiro nó. Dou uma laçada aqui no dedo e passo o fio dentro dessa laçada. Esse nó eu tenho que trazer bem pertinho. Antes de apertar, eu desço ele aqui, ó, bem pertinho da Da minha argola. causa. Esse nó, ele tem um significado, então. Tem. Esse primeiro nó, por que ele está perto da causa? É o nó da prevenção. E a prevenção ela tem que estar onde? Perto da nossa causa. E aí a gente vai para a primeira bolinha. A bolinha de tamanho menor, essa daqui. Certo. Então vamos passar os dois fios dentro dessa bolinha. A primeira bolinha, o que que ela representa no nosso chaveiro? A primeira bolinha é um nódulo que é diagnosticado através do exame de mamografia. Quando a mulher ela tem um diagnóstico nessa fase da doença, a chance dela de cura é de 90%. Né? Somente 10% das mulheres brasileiras têm um diagnóstico nessa fase. Né? Então, tá aí a importância do exame preventivo, a importância da realização de mamografia, principalmente na idade de 50 a 69 anos, que é onde a gente tem maior número de casos. É um número pequeno, 10%, né? 10%. Aí a gente vai para o nosso segundo nó, a mesma coisa, dá uma laçada e passa o fio no meio. E arrasta para perto da bolinha, sem apertar muito. Dá uma folga. Não pode, Não? só não aperta, senão ele pode, ó, só assim. Certo. O segundo nó é o nó da coragem. Então, frente a um diagnóstico de câncer de mama, a mulher ela precisa ter muita coragem para ela dar seguimento nessa trajetória dela. E aí a gente vai para a bolinha do meio. Tá percebendo que a bolinha ela vai aumentando? Ela vai aumentando, né? Conforme ela vai aumentando, vai diminuindo a chance de cura dessa mulher. A segunda bolinha, o que que ela representa no nosso chaveiro? A gente não falou do autotoque, do se conhecer? Então, a segunda bolinha é aquele nódulo que é diagnosticado através do toque. Então, já é um segundo estágio da doença. Tá aí a importância da mulher se tocar, a importância do homem se tocar, né? Como a gente falou, o homem também tem câncer de mama. Quando a mulher descobre o câncer nessa fase, a chance de cura é de 70%. Então, de 90% já caiu um pouquinho. Tá? E aí a gente vai para o nosso terceiro nó. Mesmo jeitinho. O terceiro nó é o nó da determinação. Então, frente a tudo isso, a mulher tem que ter muita determinação diária e zelo pela saúde dela. Então, o primeiro nó que nós fizemos aqui, ele então representa A prevenção. a prevenção. Isso. Depois, o segundo nó, nós temos a Coragem. coragem. O terceiro nó, O nó da determinação. determinação. E aí a gente vai para a bolinha de tamanho maior. A bolinha de tamanho maior, o que que ela representa no nosso chaveiro? A realidade brasileira. Quando a mulher descobre o câncer nessa fase, essa bolinha na mama de uma mulher, ela é do tamanho de um limão, é do tamanho de uma laranja. É uma mama totalmente comprometida, né? Onde já tem a alteração de cor.
onde ela já pode ter a doença em outras partes do corpo, né? Quando a mulher descobre a lesão nessa fase, a chance de cura é de menos de 30%. E mais de 50% das mulheres hoje descobrem o câncer nessa fase. Já está avançado. Avançado. Que bom seria que a última fosse a primeira, né? A Fosse o primeira só contrário, né? 10, né? Aqui 50. Então, 10, 70. 70, aqui 90, né? Chance de cura de 90, de 70 e aqui menos de 30. Então ela não fez a mamografia, ela não se conhecia, aí ela descobre a lesão. Já bem do Bem tamanho de um limão. um limão. E aí a gente vai para o nosso último nó. Então, frente a um diagnóstico tão agressivo, a um estágio tão avançado da doença, a mulher ela precisa ter muita fé de que ela vai dar conta de todo esse processo. Isso é importante também, a fé na hora do tratamento, né? O acompanhamento espiritual. Isso. Ajuda muito. Ajuda né? muito. Também as pessoas em volta também, né? Sim. Palavras de motivação, acompanhar, estarem juntos. É um momento muito difícil, né? De medo, de incerteza, de insegurança. E qualquer apoio vai fortalecer a mulher a lidar com isso. E acaba não só ajudando no emocional, mas ajudando mesmo na qualidade de vida dela, né? E aí a gente vai para a nossa última parte do chaveiro, que é o coração. A gente vai colocar ele de ponta cabeça. Sim. E o que o coração representa? O coração ele representa a vida, ele representa esperança. Enquanto ele estiver pulsando, é sinal de que essa mulher ainda está dentro do processo, né? Então a gente dá vida ao nosso chaveiro. Esses fios que sobram são os nossos braços. Então a gente abraça a vida, abraça a causa. Faz um lacinho, que não é o lacinho do Outubro Rosa, que o laço do Outubro Rosa ele tem outro formato, mas é só para simbolizar o mês. Assim? Isso, isso mesmo. Só para simbolizar. E se a gente vê, a mão que toca é a mão que constrói, é a mão que cura. Então, a prevenção, ela tá na mão de todo mundo, né? Basta a gente saber usar esse instrumento valioso. Que riqueza, né? Quanto aprendizado, né? E como se dizia, como seria bom se nessa primeira etapa a mulher conseguisse então perceber, né? Ou que a maioria das mulheres percebessem na primeira etapa, que é o que não acontece, né? Sim. A maioria das mulheres percebe na última. Na última. Né? Que bom seria que todas realmente tivessem acesso, que todas realmente fizessem os exames de mamografia, né? Para a gente mudar mesmo o contexto desse chaveiro. Sim. Gláucia, muito obrigado por esse bate-papo, por tudo que você explicou para nós, né? E espero que você que está nos acompanhando esse podcast, você seja um multiplicador, que você possa também abraçar a causa. Isso mesmo. Assim que nós começamos, né? Abraçar a causa. E se você saber, conhece alguém que está vivendo um momento desse, seja companheiro, seja próximo, incentive a pessoa a não desistir, como você mesmo dizia, né? Sim. Aqui no finalzinho aqui do nosso Mantém esse coração pulsando, manter, né? enquanto o coração está pulsando, É de que ela está lutando por que ela essa está causa. lutando por esta causa. Agora, esse chaveiro, você disse, ele é vendido, esse chaveiro não é vendido. Não, é um Então, se grupo de alguém quiser, mulheres. eu quero comprar um chaveiro desse, ele não é vendido. Ah, não é. Na verdade, trabalha mesmo com a metodologia de construção, né? E de você levar a informação. Levar a informação. Isso. Muito bem. Então, nos ajude também a fazer com que esse podcast possa alcançar mais pessoas. Glaucia, quero agradecer a sua disponibilidade. Imagina, Desde que eu prazer. entrei em contato, você foi muito solícita e nos trouxe um assunto tão sério numa suavidade. Hoje, nosso podcast está um pouco diferente, porque
Hoje nós mudamos um pouquinho o nosso cenário, né? Nós colocamos aqui a imagem de Nossa Senhora da Conceição do Jaguari. Essa imagem é a imagem do centenário da nossa diocese. Nossa diocese, no ano de 2025, vai completar 100 anos de diocese, e esta imagem, onde começou a devoção em nossa diocese, crescendo a devoção à Virgem Maria. E você falou de uma forma tão suave, um assunto tão delicado, né? Então, é, você foi de fato a presença até mesmo de Nossa Senhora, para nós que estávamos acompanhando. Como é bom perceber também a sua tranquilidade em trazer um assunto tão sério, tão importante para nós. Então, obrigado por abraçar essa causa. O que nós, enquanto Igreja Católica aqui da cidade de Mariporã, puder fazer por esta causa, nós faremos. Então, um dos meios foi trazer essa informação através do podcast, mas nós podemos também pensar, de repente, mais campanhas, eh, Mais alertas, né? mais Durante o alertas ano, durante né? o ano. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe muito você. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.